Batista Neto. Pedidos: por uma intenção particular, pela cura e libertação, Hermano Lourenço da Costa. Intenções pela recuperação da saúde de Miguel Rocha Lucas Crisanto e Maria Crisanto, Mateus Barros, Inácia Sátaro Xavier de França, Walter Vieira Filho, Rudmere Ribeiro da Nóbrega, Rita de Cássia Lopes Calado, Maria Alice Oliveira Medeiros de Brito, Maria das Dores Fernandes, Maria de Queiroz Guedes, Janaína Oliveira de Araújo, Josélia Avelino Costa, Tainá Michel Fernandes, Deusimar Moraes de Souza, Ideberto Neto, Ana Raquel e Eva Mineiro. 7º dia de falecimento, Olavo Bilac dos Santos Vitor. 1 ano de falecimento, Marli de Souza Araújo. Outras intenções de mais tempo de falecidos: Raimundo Salustiano Freire, 2 anos, Eugênio Ramos, 8 meses, Judite Coutinho de Almeida Barbosa, 24 anos, Pedro de Almeida Barbosa, 5 meses, Antônio Rafael de Carvalho, Aliete Monteiro, Maria das Dores Gomes, Pedro Maciel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na liturgia, em memória de Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, peçamos ao Senhor que o pão material seja repartido e desapareça do mundo a indignidade da fome. Celebremos com fé e esperança. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humildes, nos aproximemos do Deus que é justo e santo e lhe peçamos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades, por tudo aquilo que praticamos que não agradou a Deus nem aos nossos irmãos. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Queria eleição, Cristo é eleição,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Antônio, ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos asseguro, pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus para a sua glória. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como um sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se se ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar ao vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Senhor, voltai-vos para mim, tende piedade, como fazeis para os que eu amam vosso nome. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante. Conforme a vossa lei, firmai meus passos, para que não domine em mim a iniquidade. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante.
Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, fazei brilhar vosso semblante. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje nós fazemos a memória de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, como alguns o conhecem e o chamam. Mas vale a pena a gente se perguntar no dia de hoje, qual é mesmo o significado e o papel dos santos na vida da igreja? Porque nós somos acusados de que adoramos aos santos, de que prestamos culto aos santos, etc. De que as imagens que nós carregamos, essas figuras não têm representação alguma, etc. Então, há muitas acusações fora de contexto. Então, eu sempre entendo que quando a gente celebra a festa de um santo, é uma oportunidade que a gente tem para fazer uma pequena catequese sobre a santidade e, consequentemente, sobre a vida daquele santo, daquela santa, respondendo talvez algumas perguntas. Por exemplo, qual a importância, qual o papel, porquê da santidade? E aí, colocando essas 3 perguntas para a nossa meditação de hoje, vale a pena a gente acrescentar uma. Quem foi Santo Antônio? Quem foi Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa? Veja, um homem que era um monge, que pertencia à ordem dos agostinianos, que morava num convento, confinado em uma casa com outros irmãos, de uma eloquência muito grande, um pregador exímio, um conhecedor profundo das Escrituras, um homem de profunda e grave espiritualidade para o seu tempo
final, já metade final da Idade Média. Um dia, Antônio recebeu no seu convento 5 frades franciscanos que estavam saindo da Itália, de Assis, para o Marrocos, o outro lado do continente, o outro continente. Então, ele está saindo, esses 5 frades, eles partem para o Marrocos, uma região dominada pelos muçulmanos, e o papel desses frades franciscanos é converter os muçulmanos, é pregar o evangelho, é anunciar a salvação cristã para esses muçulmanos. Bom, ele recebe esses 5 frades, acolhe-os em sua casa, no seu convento, estabelece uma relação fraterna. Esses frades partem, vão embora e nunca mais retornam. Certo dia, Antônio escuta um burburinho na cidade de que um homem muito católico, um rico, um nobre, mandou buscar lá no Oriente os restos mortais de 5 frades franciscanos. Para a coincidência de Santo Antônio, foram os mesmos frades que ele havia recebido no seu convento. Ele havia recebido no seu convento esses 5 frades. Esses homens acabaram sendo martirizados, foram mortos, esquartejados, cortados em pedaços. E esse homem rico, católico, mandou da Itália, mandou buscar, aliás, de Portugal, mandou buscar esses restos mortais. O que acontece? Santo Antônio, ele tem uma profunda devoção a esse fato. E ele se impressiona porque esses 5 frades, ele havia conhecido em sua casa, ele havia recebido em sua casa. Isso lhe impressiona muito. E ao se impressionar, ele que vivia uma vida cômoda dentro do mosteiro, dentro do convento, ele então resolve sair do seu convento para fazer a mesma coisa desses 5 frades. E ele toma um navio em direção ao Marrocos, e lá pelas tantas, ele é tomado por uma tempestade que faz um desvio no navio, levando-o para Sicília, lá embaixo, no fim da Itália, no fim do país. Ele sente que esse fato soa para ele como um sinal, como um chamado de Deus em sua vida. E sabe o que ele faz? Ele salta do navio e atravessa toda a Itália, partindo lá da pontinha da bota, onde fica a Sicília, até Assis, para se encontrar com São Francisco, visto que ele havia tido a experiência com aqueles 5 frades franciscanos que haviam sido espedaçados por causa do Evangelho. Então veja, o porquê da santidade? Por causa do testemunho. Aí a gente já responde a segunda pergunta, por causa do testemunho daqueles que viveram o Evangelho. Então Santo Antônio, ao sentir e ver o testemunho dos seus amigos, daqueles padres, frades que estavam indo anunciar o Evangelho, ele se sente impelido a também fazer a mesma coisa. Mas acontece que no caminho algo muda a sua rota. Em vez de ir para o Marrocos, a tempestade o conduz para a Itália, para a Sicília, lá embaixo. E ele atravessa toda a Sicília e vai se encontrar com São Francisco de Assis. Bom, a regra diz, a história diz que ele ficou um pouco decepcionado, porque os franciscanos já passavam na Europa de 30 mil frades. Já havia a quantidade de 30 mil frades. E ele achava que por conta dessa grande quantidade de frades lá na Europa, ele imaginou que esse Francisco fosse alguém
não existia internet na época, não existia redes sociais para divulgar. Então ele imaginava que esse São Francisco fosse alguém muito importante, alguém de uma eloquência extraordinária, alguém que encantasse multidões. Olha a cabeça de Antônio. Quando ele chega lá em Assis, encontra um homem muito simples, um homem de baixa estatura. Dizem os franciscanos que Francisco era pequeno e feio do ponto de vista físico, não tinha aspecto nem beleza, mas que Santo Antônio, diferente dele, que era um homem alto, bonito, branco, ele tinha um outro ar, ele se apaixona pela vida franciscana, olhando, contemplando a simplicidade, a beleza, a riqueza de São Francisco de Assis. E ele então é acolhido no convento, assim como ele acolheu os seus 5 frades no passado. São Francisco o acolhe, passa a chamar-lhe de Antônio, irmão Antônio ou Frei Antônio, porque o nome dele não era Antônio, era Fernando de Bulhões, era assim que ele se chamava. E ao ter essa experiência com São Francisco, muda-lhe o nome, passa-se a chamar Antônio. Bom, daí, meus irmãos e irmãs, segue toda uma vida de santidade, de sinal, de luz, de sal na vida das pessoas. Então, fruto da experiência do chamado de Deus na vida, Santo Antônio, agora não mais Fernando de Bulhões, mas Santo Antônio, ou Antônio, irmão Antônio, Frei Antônio, passa a ter uma vida austera, simples. Entretanto, ele goza de uma eloquência, é conhecido pelos seus grandes sermões, tem seus textos aí em livros ainda hoje. Um homem de uma estatura, do ponto de vista espiritual, grandiosa, extraordinária, que divulgou muito o franciscanismo pela Europa, pela França, por tantos lugares, e ele termina a sua vida na cidade de Pádua, na Itália, onde ali se radica e morre, depois de uma longa experiência com Cristo Jesus. Então, celebrar os santos é celebrar a luz de Cristo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que louvem o vosso Pai que está nos céus. A vida de Antônio é uma vida iluminada. A vida de Francisco é uma vida iluminada, a ponto de fazer com que outras pessoas se encaminhem. Assim como aqueles 5 frades foram sinais, significaram um grande sinal, uma grande bússola para a vida de Antônio, ele também se tornou um grande sinal, uma bússola para a vida de muita gente. Então, os santos, meus irmãos e irmãs, eles servem, e daí a terceira pergunta: qual a importância dos santos? Para nos apontar a santidade de Cristo, para nos apontar que é possível, que é fundamental a entrega da vida, a experiência de abrir-se para o Evangelho, para a luz, para ser sal, para ser luz na vida das pessoas, no mundo, como Jesus assim ordenou. E aí eu termino, que já cansei vocês com minhas falas, faço uma 4ª pergunta: qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar nesse rol de santidade? Será que eu já encontrei o meu lugar nesse rol da santidade que precisamos inscrever lá o nosso nome? Porque não parou em Santo Antônio. Para em nós? Não. A santidade é um caminho sem fim. Só tem um começo, Deus. Não tem fim. Outros podem também fazer a sua experiência de santidade. Outros podem entregar a sua vida do seu jeito, da sua maneira, na sua história, no seu estado de vida, seja na vida religiosa,
seja na vida matrimonial, seja entre aqueles que resolvem viver a castidade, viver solteiro pelo Evangelho, ou seja, a santidade é um dom que Deus nos dá, apenas devemos encontrar, cultivar e viver. Então, que Santo Antônio seja para nós esse grande sinal. Que Santo Antônio represente para nós não mais uma imagem que a gente olha, até se benze e passa, mas que olhando o seu testemunho, olhando a sua vida, olhando o seu legado, assim como ele se encantou com aqueles que hoje os franciscanos chamam de protomártires, que olhando aquele testemunho ele também quis que nós também, mesmo nesse tempo moderno que vivemos, olhando para a vida, para a entrega, para o doar-se de Santo Antônio, também busquemos fazer o nosso caminho de santidade. Que o Senhor nos ajude a sermos sal e luz na vida uns dos outros e para a vida do mundo. Apresentemos agora nossas preces, nossos pedidos confiantes. Digamos todos juntos: pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pelo Papa e por toda a Igreja, para que, a exemplo de Santo Antônio, não desistam da pregação do Evangelho, nós os pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Para que, de fato, os cristãos discípulos de Jesus sejam e façam a diferença no mundo, nós os pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Para que, através da prática e vida cristã de nossas comunidades eclesiais, missionárias, a luz de Cristo se irradie pelo mundo, nós os pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pelos pobres, doentes, migrantes, refugiados, para que sejam confortados e acolhidos em suas necessidades, nós os pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pelos namorados e pelos casais cristãos, para que estabeleçam em seus lares os princípios evangélicos do amor e vivam com fervor a harmonia conjugal, nós vos pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Também pelas nossas intenções, em ação de graças, por graças alcançadas na vida de Alexandro Ferreira da Silva, também Maria de Lourdes Ribeiro, que agradece a Santo Antônio por graças alcançadas, pelos 22 anos de vida de Adalto Medeiros Batista Neto, pela cura e libertação de Hermano Lourenço da Costa, pela recuperação da saúde de Miguel Rocha Lucas Crisanto, Miguel Rocha, Lucas Crisanto e Maria Crisanto, Mateus Barros, Inácia Sátero Xavier, Walter Vieira, Rudemere Ribeiro, Rita de Cássia, Maria Alice Oliveira, Maria das Dores Fernandes, Maria de Queiroz Guedes, Janaína Oliveira de Araújo, Josélia Avelino Costa, Tainá Michele Fernandes, Deusimar Moraes, Ediberto Neto, Ana Raquel, por Eva Mineiro, Maria de Fátima Cunha, e pelos falecidos também. 7º dia de Olavo Bilac dos Santos Victor, 1º ano de Marli de Souza Araújo, e pelas outras intenções: Raimundo Salustiano Freire, Eugênio Ramos, Judite Coutinho de Almeida Barbosa, Pedro de Almeida Barbosa, Antônio Rafael de Carvalho, Aliete Monteiro, Maria das Dores Gomes e Pedro Maciel, e por todas as almas. Tudo isso vos pedimos, ó Deus, por teu Filho,
que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus de majestade, nós vos suplicamos que estas oferendas em honra de vossos santos, manifestando a glória do vosso poder, nos tragam os frutos da redenção, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ducênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com Santo Antônio, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Eu sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom, Senhor, que ao teu encontro
poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Alimentados, ó Pai, a vossa mesa, fazei que, seguindo o exemplo de Santo Antônio, celebrar com amor o vosso culto e sirvamos a todos com incansável caridade, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos, sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-nos a todos, nos trabalhos e dificuldades que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Sempre no dia de Santo Antônio se dá a bênção, chamada bênção do pão de Santo Antônio. Vale a pena a gente dizer em breves palavras uma curiosidade sobre isso. Na verdade, assim como são atribuídos a Santo Antônio a bênção do pão, o pão desse dia, também a história de que ele é o santo casamenteiro. Muitos de vocês já devem saber o motivo, porque ele é tido como santo dos casamentos. É porque em Pádua, na cidade onde ele morreu, ele realizou muitos desejos das virgens que queriam casar e não podiam pagar para casar. Pagar o dote, era assim que se chamava. Então, Santo Antônio, muito hábil, recolhia donativos nas ruas, nas praças, entre os ricos, etc. E juntava grande quantidade de dinheiro e então distribuía entre as virgens para que elas pudessem comprar os seus dotes e assim casarem. Então atribui-se aí a ele por conta disso. Com relação ao pão, acho que não é só uma característica de Santo Antônio, mas de outros santos franciscanos, como Santa Escolástica, como Santa Clara de Assis,
como São Benedito, o Mouro. Então, esses santos também tiveram essa experiência da multiplicação dos pães da cozinha. Só que Santo Antônio foi o que mais se divulgou mundo afora, na Itália sobretudo. Então, a gente vai abençoar o pão, que, conforme a tradição popular e religiosa, nunca falta o pão na casa de quem recebe o pão de Santo Antônio. Então, a gente pede que não somente multiplique o nosso pão, mas também multiplique o nosso desejo de partilhar o pão com aqueles que não têm. Então a gente vai fazer a oração da bênção, em seguida vai-se fazer a distribuição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai este pão pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos fiéis. Este pão recorde aos que comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos e irmãs necessitados de alimento corporal e espiritual. Te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo, que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vai ser distribuído o pão. As sementes que me deste, que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa